Bem, agora a gente vai entrar no nosso último painel de encerramento com o queridíssimo Rodrigo Marinho, que é um dos fundadores da Liga Acadêmica Padre Cícero, e uma pessoa extremamente importante, extremamente prestativa, que sempre está junto conosco e que tem um prestígio muito grande com todos os membros. Ele é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, membro do Conselho Editorial da revista Mises, ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste, membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil e diretor de operações da Rede Liberdade, e fundador do Movimento Renasce em 2018, Rodrigo Marinho. Olá, pessoal, boa noite. Querem perguntar, e a gente trocando ideia e perguntando sobre algo para a gente gastar o tempo nisso? Porque se eu entrar em todo o tema, eu acho que está todo mundo cansado, viram várias palestras positivas, depois da palestra brilhante da minha e Catarina, obrigado por estar atendendo meu convite, meu pedido, ficou excelente a palestra, e do Linardi. Eu acho que é o momento para a gente falar um pouco mais sobre política, o momento atual, o que se espera, qual é o próximo momento, então, assim, acho que mais falar sobre esse momento atual e o que é que a gente pode fazer no Brasil nos próximos passos é interessante. Se tiver alguma pergunta, eu acho que eu vou abrir para só não ficar chato. Se o Matheus me permitir fazer dessa forma, eu acho que é interessante. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem alguma, Matheus, para começar? Dar o ensejo? Eu? Pergunte, meu filho. Eu estou preocupado com o tempo. A questão da burocracia, Rodrigo. Principalmente nos cartórios. Porque até na Estônia, que eles vão modelo agora altamente referência na desburocratização, eles ainda usam o cartório para três coisas, né? Para casar, para separar e para comprar imóvel. Aí eu queria saber como é que você vê a questão da desburocratização do modelo que nós devemos seguir para tornar o Brasil um país de progresso. Todo mundo conhece o ranking Doing Business? Todo mundo vai falar esse ranking Doing Business? É o ranking para fazer negócio no Brasil. O Brasil hoje, em todos os rankings de liberdade econômica, está entre os últimos lugares. Nós somos o 153º no ranking de liberdade econômica da Heritage, somos um dos últimos na Fraser, somos um dos últimos no ranking de fazer negócio, apesar depois do Temer ter assumido, a gente ter subido no ranking de fazer negócio, mas a realidade do Brasil é terrível. Um dos grandes entraves do Brasil, por exemplo, é eu dizer que eu sou eu mesmo. Né, o Dr. Regis, todo mundo conhece, ele é a melhor pessoa para dizer que ele era mesmo, ele tem que ir no cartório, para que o cartório diga que o Dr. Regis é ele. Não, um terceiro que não conhece o Dr. Regis, não, mas ele é ele mesmo. Tá certo? Essa é a confirmação que o cartório faz. Na verdade, reconhecimento de firma, pessoal, é algo que acabou no Brasil já algumas vezes. Se eu voltar lá no ministro da desburocratização do governo ainda, Figueiredo, Hélio Beltrão, pai do meu queridíssimo amigo Hélio Beltrão, esse senhor ele acabou com o reconhecimento de firma naquela época. Reconhecimento de firma não é mais necessário, as pessoas podem declarar sua firma. Ele acabou isso naquele período histórico. Mas por que isso não acontece hoje? Por que isso não valeu? Óbvio que há muito interesse nisso, é o que a Public Choice vai chamar de rent sink, ou seja, ninguém quer perder poder. Né? Você imaginar uma seguinte situação, rádio não quer perder poder para Spotify e para Netflix, como é que eles querem se manter no poder? Criando regulações para impedir que o Spotify e o Netflix funcionem. Televisões não querem concorrer efetivamente com o YouTube, que é o que a maioria de vocês hoje interage. Quem é que vê televisão? Quem é que vê televisão? Quem é que tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Quem que tem menos de 20 anos que vê televisão uma vez por semana? Entenderam? Uma vez por semana. Uma? Tirando o jogo, pessoal. Para ver o Fortaleza é sempre bom. Tá? Tirando o futebol, e hoje até a Liga dos Campeões está sendo transmitida pelo Facebook. Né? Até isso está mudando. Então você tem uma mudança de perspectiva genial. Quem tem acima de 20 anos, eu não vou perguntar, tá? Ainda vê alguma televisão. Né? Oi? Ainda vê alguma televisão. Uma dessas relações baseadas nisso, né, a minha esposa está dizendo para eu dar palestra, aí eu pergunto para vocês, está tranquilo, pessoal? Vocês querem? Eu estou preocupado com o tempo. Então pronto. Vamos lá. Eu vim falar sobre um tema, já dando o primeiro gancho, que é exatamente sobre a ideia de burocracia, e a pior burocracia que existe é o protecionismo, ou seja, a possibilidade de você usar o Estado para se proteger. Como eu estava falando da televisão, o YouTube era a forma de você conseguir controlar isso, controlar a internet, o marco civil da internet foi usado para isso. Se você pensar em rádio, em táxi, quem consegue fazer a permissão para que os táxis funcionem é a prefeitura. O que toda prefeitura fez quando chegou os aplicativos de transporte?
Todo e qualquer prefeito do Brasil, assim que chegou em Juazeiro o Uber, o que é que a prefeitura fez? Primeiro ela disse que era proibido. Né? A população reage, aí disse, não, tem que regular, porque é a empresa internacional do mal, né, que prejudica as pessoas, que quer explorar só o trabalhador da cidade. É um discurso repetido em Oiapoque ao Chuí. Na verdade, aquela frase bem ali de bem isso. Toda vida que você vê empresários e governos muito felizes com a sua parceria, olhe para o seu bolso, você está prestes a ser roubado. Que é exatamente o que acontece com essa ideia protecionismo. Na verdade, a burocracia é a pior, mais nojenta e mais absurda forma de protecionismo. É você usar o Estado para proteger o seu negócio. Estão vendo, doutor Reis, eu só lembro do ato médico. Uma das soluções do ato médico é tentar limitar a possibilidade de outros profissionais fazerem funções parecidas com o que o médico faz. Só que o médico está num nível tão à frente dos outros profissionais que, ao invés de tentar se especializar no mercado, querem controlar o outro mercado. E a minha solução é mais liberdade. Né? É mais possibilidades. Então, toda essa possibilidade que você tem aqui, se você vê empresários, como por exemplo, os empresários, o que era o empresário do PT, Eike Batista, o maior sonho dele era ter uma boquinha. Né? Se você vê Odebrecht, OAS, toda essa turma, eles usaram do Estado para ter benefícios fiscais. E a gente vai começar a ter alguma relação, porque inclusive você já começou a ouvir, até mesmo nesse governo, e nós temos que combater isso, né? Que bom que o Paulo Guedes chegou a falar que ia salvar as indústrias dos industriais. Ele falou que ia fazer isso, exatamente porque eles começam um argumento absurdo. Toda vida que você ouvir proteção à segurança nacional, interesse nacional, patrimônio nacional, soberania nacional e toda a bobajada nacional, certo? Olhe para o seu bolso, você está sendo roubado. Essa é a desculpa para que algum empresário tenha algum benefício dado pelo Estado. Seja um subsídio, seja uma legislação protegendo, seja uma medida provisória dando um benefício fiscal para evitar que empresas da China cheguem no Brasil. Se você voltar um pouco mais, minha querida Raquel, você vai lembrar que no nosso tempo a gente não conseguia ter acesso ao computador. A maioria de vocês hoje deve ter um celular, não tem? Deve ter um laptop, deve ter um desktop. A maioria das pessoas que estão aqui tiveram acesso a isso com 10 anos, 8 anos. Na realidade, os filhos da gente nasceram mexendo nesses gadgets, né? nesses aparelhos. Os meus filhos nasceram já bulindo nesse negócio, tá certo? O meu primeiro computador só cheguei a ter com 14 anos de idade, porque era meu presente, porque começou a ter possibilidade de haver computador no Brasil. Na década de 80, um gênio chegou à conclusão que, em nome da segurança nacional, nós vamos criar uma lei para impedir que hajam novos computadores. Os computadores não serão criados porque pode ferir a segurança nacional do Brasil em termos de informação. Genialmente, eles criaram uma empresa chamada Cobra. Alguém fala assim, empresa? Computadores do Brasil, o nome da empresa. É uma empresa genial. Ela existe até hoje. É subsidiária do Banco do Brasil. Vai ser a primeira a ser extinta. Tá? Sabe quantos computadores a Cobra fez no Brasil? 0. Nenhum computador foi feito no Brasil, até porque, se você imaginar a feitura de um lápis, você imagina que envolve uma madeira que vem de um país, um grafite que vem de outro país, um metal que vem de outro país e uma borracha que vem de outro país. Nenhum de nós seria capaz sozinho fazer o lápis. Imagine fazer um computador. Aí um gênio, né, em nome da segurança nacional, essa foi a desculpa esfarrapada, disse que o Brasil não poderia ter isso. Nós perdemos uma década de inovação, de possibilidades, enquanto o mundo todo crescia na década de 80, principalmente com o mercado de informática florescendo, o Brasil tinha um computador chamado MMX, tá certo? Que é o que você conseguia jogar o joguinho lá. Ou então, você descumpria a lei, cometia um crime, você trazia importado em descaminho computador vindo do Paraguai e da Argentina. Era a forma que você conseguia fazer isso. Era um crime, tá, pessoal? Você era um criminoso se você tivesse um computador na sua casa, porque era proibido ter um computador estrangeiro no Brasil. É muito parecido com o que hoje acontece. É proibido eu ter um carro usado importado no Brasil. Eu não posso importar carro usado. Eu não posso trazer de fora carro usado. Os jogadores do Fluminense, há uns 5 anos atrás, começaram a comprar carros usados para Porsche, Ferrari e tal, para terem no Brasil. Eles foram processados e iam ser presos por conta disso, porque eles não poderiam importar carro usado no Brasil. Olha que gênio, né? Que fantástica a solução em nome da segurança nacional. Essa é a primeira coisa. Todo mundo critica pra caramba o Collor deveria estar, inclusive, preso na época do que ele fez, tá certo? Por causa de uma elba e, obviamente, por causa das fraudes que aconteceram. Mas Collor fez uma coisa muito boa no Brasil.
a segunda abertura dos portos, a primeira foi em 1808, a segunda abertura dos portos, ela aconteceu com esse cara. Foi a maior baixa de tarifas da história do Brasil e foi a primeira vez que o Brasil começou a importar com muita força produtos, inclusive produtos que nós não tínhamos. Ele chegou a dizer, os mais velhos vão lembrar, que os carros do Brasil eram uma carroça. Ele chegou e de fato era uma carroça. Né? Os carros do Brasil eram uma grande porcaria, tá? A gente pagava muito mais por muito menos. Parece que a gente continua assim até hoje, né? Nós pagamos muito mais para ter muito menos até hoje, né? Em nome, inclusive, o Lula está sendo processado por uma medida provisória que ele está beneficiando empresas chinesas e coreanas, tá certo? Empresa de carro para proteger a indústria nacional, o emprego nacional. Então, nesse momento, você começa a abrir um mercado. Violentamente, essa lei absurda permitiu a chegada de novos players no mercado. Toda vida que alguém vinha falar para mim do governo Dilma, que tinha um plano econômico fantástico, eu chegava para ele e dizia o seguinte: engraçado, todo o plano econômico do governo Dilma, da nova matriz econômica, parece com um plano de alguém. Parece um plano de alguém que vocês falam muito mal, inclusive. Né? Se chama Ernesto Geisel. Tá? Todo o plano econômico do PT é exatamente o plano econômico feito pelo Ernesto Geisel no governo militar dele. Ele começou a criar estatais no Brasil que passaram a ser chamados de campeões nacionais. Muito parecido com a ideia que a gente tinha ali antes do século XIX, do começo do século XIX. Eu era o rei, eu apontava para Raquel, adoro a Raquel, e dizia: Raquel, você vai produzir nesse lugar carnaúba, é só você que pode fazer isso. Eu lhe dava uma autorização de patente, que era o que chamava os reis, poderiam dar essa forma de patente que depois foi usado para outra coisa no futuro, para que só você produzisse isso. O nome desse sistema mercantil se chamava de mercantilismo. Ou seja, eu dava algo para só uma pessoa fazer com autorização real e só você poderia fazer isso. E ninguém mais poderia fazer isso. A ideia do capitalismo, ela quebrou exatamente essa possibilidade. Ele começa uma quebra de monopólios violento e ele começa a abrir um mercado quebrando com o que Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa. Ou seja, eu começo a ter novos produtos, novas empresas, novas ideias que vão quebrando o anterior. Era engraçado porque até determinado momento nunca se achou que houvesse um transporte melhor de passageiros do que o trem. O trem era o maior transporte de passageiros que existe, ainda é um transporte importante. Mas nunca pensou que se houvesse um concorrente. Até porque chamavam isso de monopólio natural. Se eu tenho uma linha de trem no lado, não tem por que eu ter uma linha de trem do outro lado. Não tem lógica nenhuma. Né? Esse cara tem o que se chama de monopólio natural. Aí veio um maluco e disse assim: mas voa. Criaram um avião, destruição criativa. Depois disso, nunca pensaram que a melhor forma de transportar as pessoas não fosse cavalo, nem charrete. Aí tiveram a ideia de construir o carro, destruição criativa, acabou o mercado. Todo o mercado foi acabado. Todo esquerdista que vai debater comigo é o seguinte: ó, nos próximos anos vai acabar uma série de empregos. Meus caros, se vocês estão pensando em ter emprego, vocês não entenderam o século XXI. Se você vai fazer o que todo mundo faz de forma repetitiva, comece a mudar de ideia, porque provavelmente isso vai acabar. Se você bate estaca, né, bate de forma repetitiva a mesma coisa, uma máquina vai fazer melhor do que você isso. Isso vem acontecendo há séculos. E vai ficar isso cada vez mais forte, com soluções cada vez mais diferentes. A ideia de campeões nacionais era: o Estado precisa ser forte. Ele quebra a perspectiva, primeiro, econômica, que eu não vou entrar agora, do tripé econômico, né, câmbio flutuante, responsabilidade fiscal, e a ideia de você ter um controle inflacionário, né, limite de inflação, taxas de inflação limitadas. Você começa a ter isso, funcionou no governo FHC, funcionou no governo Lula, e aí a Dilma, genialmente, aquela senhora que achava que entendia de alguma coisa, principalmente do que ela era formada na Unicamp, né, que ela achava que sabia de economia. Roberto Campos tem uma frase brilhante que diz o seguinte: se a gente não acabar com a economia da Unicamp, a economia da Unicamp vai acabar com o Brasil. Que foi exatamente o que aconteceu. Nós vivemos a maior crise da história desse país, porque economistas da Unicamp, aqui Guido Mantega e Dilma Rousseff, quase destruíram a economia do Brasil. E eles criaram algo chamado de nova matriz econômica, que, resumindo, era um estrovenga estatista, em que você dizia que essa empresa vai fazer com que o mercado possa funcionar melhor. Tanto é que você começa a tentar reunir empresas. No Brasil, pessoal, tem 4 empresas de telefonia, 4. Ela tinha mais. Por exemplo, Brasil Telecom é uma empresa mega importante no norte, e o governo brasileiro, ele juntou a Brasil Telecom com a Oi. Como é que a Oi está agora, pessoal? Recuperação judicial. Né? O que se chamava no passado de concordata. Tá na recuperação judicial.
Se você pensar nos nomes que estão ali, JBS, Eike Batista, né, Oi, são toda a turma que o governo botou a mão, acabou dando problema. Quem tem muito favor a dar, tem muito favor a ser cobrado. Essa ideia de campeões nacionais não é nova, nem um pouco nova, é bem antiga, foi feita no mercantilismo, foi repetida no governo Geisel, deu errado lá, deu errado aqui e mais uma vez deu errado de novo. Nessa forma, e de forma geral, vai acabar sendo usado legislações para proteger monopólios. Nós vamos fazer legislações em que essas empresas vão ser protegidas pelo Estado para que não haja concorrência de local nenhum. Eu vou usar a burocracia absurda, primeiro para impedir que novos players entrem no mercado, como, por exemplo, a Verizon. Já ouviu falar dela? Verizon é uma das empresas de telefonia mais importantes do mundo. A Verizon, toda a vida, ela tenta entrar no Brasil, já tentou entrar no Brasil várias vezes. Você sabe qual foi a justificativa que a Anatel disse para a Verizon, para ela não entrar no Brasil, Pedro Ângelo? Ela disse o seguinte: você não tem estrutura para aguentar o Brasil. A resposta da Anatel foi essa. Não há estrutura suficiente na empresa do tamanho da Verizon para conseguir entrar no Brasil. Porque, na prática, você vai imaginar algo chamado, dentro da teoria das agências, chamado de teoria de captura. Ou seja, eu privatizo, mas não abro o mercado. Eu privatizo e mantenho o mercado fechado. E crio agências reguladoras que acabam, com a função delas, deveria ser abrir e manter aberto o mercado, e elas acabam fazendo exatamente o contrário. Pense o seguinte: qual o interesse que TIM, Oi, Vivo e Claro tem que uma nova empresa entre no Brasil? Qual o interesse delas? O empresário em geral, pessoal, não gosta de concorrência não. Principalmente grandes estatistas, patrimonialistas, detestam a ideia de concorrência. Quem gosta de concorrência somos nós, que adoramos a possibilidade para o consumidor ter mais escolhas possíveis. Para o empresário é mais trabalho, mais dor de cabeça, né? E está mais tranquilo na função dele. Todo grande empresário, péssimos empresários, na realidade, querem a boquinha estatal para manter a sua reservinha de mercado funcionando bem. O que acaba acontecendo é que essas empresas capturam as agências reguladoras para impedir que novos players entrem no mercado e controlar a possibilidade disso. Ou seja, eu uso a burocracia ao meu favor. Eu capturo a agência para não permitir que essas empresas entrem no mercado e façam a concorrência que poderia acontecer. Isso acontece, uma realidade aqui no estado do Ceará. Vocês têm empresa de água e de esgoto. Há anos ela faz o serviço monopolista de água e esgoto, e o estado do Ceará só tem 25% de esgoto no estado como um todo. Já chega alguns estatistas a dizer o seguinte: não, mas é um monopólio a água, só o estado pode fazer isso. Eu disse: pois dá errado até agora. O Bill Gates, há um mês e meio atrás, apresentou uma privada que não precisava de água, nem de fossa. Ou seja, ele conseguia resolver um problema histórico com tecnologia, com inovação e possibilidades. Tem outras pessoas que dizem: mas o sistema de energia só quem pode fazer é o Estado. O próprio Bolsonaro, durante a campanha, ele justificou algumas obras que só poderiam ser feitas pelo Estado. Né? Que de momento era útil, porque no primeiro momento militar, defendendo as pautas do governo militar, para funcionar daquela forma. Ora, se eu não dou chance para a concorrência, se eu não dou abertura para outro fazer, como é que eu posso dizer que só quem pode fazer é o Estado? Se eu não tenho outra empresa de água e esgoto podendo entrar no mercado, como é que eu posso dizer que só a CAGES pode resolver esse problema? Como é que isso pode acontecer? Olha a perspectiva como é estranha. Se eu não tenho chance de concorrência, como é que eu vou saber se essa empresa presta ou se não presta? Vou dar um exemplo para vocês real. Há uns 10 anos atrás, vocês sabem qual era a empresa mais confiável do Brasil, segundo os brasileiros? Alguém sabe qual era a empresa que os brasileiros mais confiavam? Os Correios. Pessoal, o que é que vocês acham dos Correios? É uma piada, né? Os Correios é uma piada por si só. Mas quando é que a gente descobriu que os Correios eram uma piada? Qual foi o momento que a gente descobriu que os Correios eram uma piada? No momento em que a gente começou a descobrir que o produto que vem da Ásia, lá na China, chega no Brasil em 4 dias... 5 dias, e o produto que vem de Curitiba e chega em Juazeiro em 3 meses, tem alguma coisa muito errada. Né? Tem um problema muito sério. Certo? E nessa hora a gente começou a entender, com alguma concorrência que não é concorrência direta, que o produto, que o serviço que era ofertado por uma empresa estatal monopolista era uma desgraça. Roberto Campos, o mesmo que eu citei, ele dizia que se a empresa tem um monopólio e não dá lucro, ela não merece. Se a empresa tem um lucro e não precisa do monopólio, ela não precisa dele. Então, ou seja, o monopólio é imbecilidade por si só, mas é uma forma de burocracia para impedir que novos players entrem no mercado.
Tá? O protecionismo, na realidade, é a pior forma de burocracia possível. Tem um economista brasileiro fantástico chamado Eugênio Goudin. Já vai falar desse cara? Alguém vai falar desse cara? É Eugênio Goudin. Perguntaram os livros mais cedo para ler. Vale a pena ler os que os nossos liberais já pensaram. O Eugênio Goudin ele discutiu fortemente com outro cara chamado Roberto Simonsen. Roberto Simonsen ele criou algo que fica ali na Avenida Paulista 1313. Não à toa é 1313, tá, pessoal? A Federação da Indústria de São Paulo. Toda vez que eu estou dando palestra em São Paulo, eu falo isso de propósito, eu digo, São Paulo é de fato a locomotiva do Brasil. Porém, não existe estado mais subsidiado que esse. Nunca tanto dinheiro estatal foi para São Paulo. Aí eu sempre pergunto, né? São Paulo ela é rica porque foi subsidiada, é subsidiada porque é rica. Tá certo? Qual é a lógica disso? Existe uma indústria, né, que era a justificação do Roberto Simonsen, que acreditava que o Estado deveria induzir as empresas, principalmente as incipientes, as empresas no seu início, o Estado deveria dar dinheiro para essa empresa, deveria subsidiar essas empresas. Ele dizia isso, mas obviamente a Fiesp até hoje defende que as empresas do Brasil precisam ter um benefício fiscal, uma isenção fiscal, uma ajudinha, para dar um jeitinho para que elas funcionem bem. Certo? Tanto é que agora o Temer acabou de surgir um MP, né, para a indústria, mais uma vez automobilística, ter um incentivo fiscal. Pela 10ª, 20ª, 100ª vez. Essa indústria incipiente tem 80 anos, pessoal. É sério, indústria incipiente de 80 anos. Tá? Rapaz, ainda é velha essa indústria. Não, todas elas gigantescas, multinacionais, riquíssimas, mas que nós brasileiros pagamos para elas para pagarmos o carro mais caro do planeta Terra. Só para quem entender, não sei se vocês lembram, mas quando começou a chegar o carro da Hyundai, da Jack Motors, começou a chegar no Brasil esses carros, esses preços dos carros eram muito mais baixos, era infinitamente mais baixo, e você tinha um outro detalhe. O carro vinha de fábrica com muito mais coisas do que vinham os nossos carros do Brasil. Certo? Enquanto o carro da Hyundai, da Jack Motors, vinha com cheio de opcionais, como a gente chamaria nos outros carros, o carro que a gente comprava da Volkswagen aqui, ou da Ford, tinha muito menos opcionais e eram muito mais caros. Começou a todo mundo olhar para esse carro e dizer, vou comprar esse, está mais barato e tem mais coisa do que outro carro. Aí o que a indústria nacional incipiente fez? Foi lá para o Estado e disse, Estado, Brasil, eu vou quebrar, eu vou ter que demitir gente, eu vou ter que fechar empresas. Certo? Eu vou fechar ali o ABC paulista de empresas. A indústria, né, automobilística do Brasil vai acabar. Aí eu fico pensando, porque no momento que esses carros da Jack Motors e da Hyundai chegaram, você imagina o tanto de empregos que foram gerados, diretos e indiretos. Venda do carro, manutenção do carro, possibilidade do carro, né, todo pós-venda relacionado a isso, toda a possibilidade relacionada a isso. Mas eu vou perder esses empregos, apesar do Brasil pagar o carro mais caro do mundo. Nós pagamos hoje o carro mais caro do planeta Terra. O que foi feita a solução nacional infeliz? Foi dito que as empresas que tinham indústria no Brasil pagariam 30% a menos, na prática foi o contrário, né? As empresas que não tinham fábrica no Brasil pagariam 30% a mais de IPI do que as empresas que não tinham fábrica no Brasil. O que é que ele disse para a empresa Jack Motors da Hyundai? Pessoal, vão embora. Quero vocês aqui não, mas aqui está meu mercado, minha reservinha de mercado, aqui está feita. Vocês estão atrapalhando o esquema. Certo? Tanto é que o Lula está sendo processado por essa MP. Exatamente por essa medida provisória que deu esse benefício fiscal para essa indústria que tem, incipiente, segundo eles, 80 anos. Tá certo? Quem paga essa conta, pessoal? Toda vida que você vê o Tesouro vai ajudar as empresas, você pode imaginar... Alguém viu Chaves aqui? Viu? A dona Florinda não chama o filho de Tesouro? É exatamente como o Brasil lhe chama, Tesouro. Tá certo? É você que está pagando a conta. Toda vida que você vê o Tesouro, você diz assim, sou eu. Tá? É o meu bolso que vai pagar essa conta. Ou seja, eu vou ajudar uma empresa que está aí com 80 anos de mercado e vai pagar do nosso bolso, do nosso tributo, do nosso imposto, essa brincadeira. Essa indústria foi feita para proteger. Aí, ó, em nome, aí você vai ver outra. Nós vamos fazer serviço em nome da indústria nacional. Em nome da indústria nacional também foi criado algo imbecil, chamado de conteúdo nacional. Alguém vai falar de conteúdo nacional? As plataformas de petróleo são caríssimas. Lembra do computador que eu falei que era complexo? Lembra do lápis que era complexo? Você imagina uma plataforma de petróleo.
Né? Se um lápis é complexo de fazer, nenhum de nós conseguiria fazer sozinho. Certo? Se um computador é complexo, imagine uma plataforma de petróleo ser feita com 30% de bens e produtos construídos no Brasil. O carro lá da Hyundai e da Jack Motors, ele era barato porque ele vinha de navio da China e do Coreia do Sul para cá. Eu não precisava criar uma fábrica aqui, eu posso ter vantagens comparativas lá e aqui. Certo? O Brasil tem algumas especialidades dentro do petróleo, mas a barra de ferro, que é caro pra caramba, não é construída no Brasil, é construída em outro país. Mas como isso consome quase 50% da plataforma de petróleo, o Brasil começou a querer estimular empresas nacionais a fazerem isso. Certo? Eu criei algo completamente artificial, pagando muito mais caro, em que meus concorrentes pagam muito mais barato, com uma vantagem competitiva muito maior, em nome da indústria nacional. Pessoal, mais uma vez, quem paga a conta? 30% dos tributos, 30% de todos os produtos relacionados à plataforma de petróleo tinham que ser feitos no Brasil. Né? Se não fosse feito no Brasil, você era um entreguista. Vocês já ouviram essa também, né? Vocês são, o Ciro aqui voltou a falar isso, né? O Brizola falava isso há muito tempo atrás e o Ciro voltou a falar isso. Vocês querem entregar as empresas para os estrangeiros. Eu disse amém. Agora, tá certo? Vocês são entreguistas, vocês querem colocar essa possibilidade para que estrangeiros façam isso. O problema, pessoal, é que, de forma geral, essas empresas que estão fazendo isso, que recebem o conteúdo nacional, que têm esses benefícios fiscais, elas ou são estatais ou têm subsídio estatal. Na hora que elas são estatais, tem um problema sério. Quando a empresa estatal dá lucro, pessoal, qual o benefício para os brasileiros? Alguém me diz, mas o petróleo é nosso. Eu disse, me dá uma ação, eu estou aceitando. Tá certo? Quando o petróleo dá lucro, né? Com a Petrobras deu lucro, o que é que a gente ganhou? Quando ela deu prejuízo, o que é que a gente ganhou? Invariavelmente, né? Sempre gasolina alta. Tá? De forma geral, pessoal, quando a empresa petroleira dá lucro, certo? Nós não temos benefício nenhum. Quando ela dá prejuízo, a gente paga a conta. As estatais são extremamente estratégicas para políticos, certo? Alguém sabe quem controla o Banco do Nordeste do Brasil? Aqui no estado de Ceará ainda? Alguém sabe? É um rapaz que perdeu a eleição agora, graças a Deus. Se chama Eunício Oliveira. Você sabe quem mandava antes dele? José Guimarães. Olha que beleza, super bem administrada, né? Tá certo? Interesses absurdos para o Brasil, né? Principalmente para o José Guimarães e para o Eunício Oliveira. Você sabe quem controla Congonhas? O aeroporto de Congonhas, o aeroporto mais movimentado do Brasil ainda, Flor e Guarulhos são os mais movimentados. Valdemar da Costa Neto. Alguém lembra desse cara? É um anjo de Candura. Você sabe quem controla Furnas, uma das maiores estatais de Minas Gerais? Ainda. Está acabando, graças a Deus. Aécio Neves. Olha que bem administrada. Que interesse social que essas empresas têm. Pessoal, toda vez que alguém vai privatizar essa empresa, o maior prejudicado é o político que domina a empresa. Não é o povo, porque na prática nós somos sócios dessa empresa, no prejuízo. Nós nunca somos sócios dessa empresa no lucro. Ninguém nunca recebeu dividir entre nós os dividendos da empresa. Eu gosto de ler balanço. É um costume que eu tenho, ler balanço de empresa. Às vezes eu paro só para ler balanço. Eu gosto de ler balanço estatal para ter raiva. Para ler balanço estatal, você vai descobrir que os conselheiros da Petrobras recebem dividendos milionários. Inclusive quando ela se tornou a empresa mais endividada do planeta Terra. A época em que os conselheiros receberam mais dividendos foi a época que a Petrobras era a empresa mais endividada do Brasil. Certo? Era exatamente o que aconteceu na realidade do Brasil. Nessa ideia, só para chegar ao fim, toda vez que alguém vier com justificativa que é em nome da segurança nacional, da soberania nacional, da indústria nacional, de qualquer coisa nacional, cuidado, alguém está ganhando dinheiro com isso e não é você. Tá certo? Bote a consciência nisso. Rodrigo, mas eu tenho morro de medo da China assumir todos os bens das empresas do Brasil. Eu disse, por quê? O problema não é só privatizar. Não é problema privatizar, primeiro, fortemente abrir o mercado para que qualquer player tenha condição de concorrer no Brasil. Muitas vezes, eu falei rapidamente de energia, foi dito que o sistema de energia é o monopólio natural, né? Linha de transmissão, a possibilidade, é caro, tem represa. Aí tem um maluco nos Estados Unidos chamado Elon Musk, que ele criou uma bateriazinha que pode ser absorvida com placa solar
né? Aqui no Ceará tem bem pouquinho sol, né? Estava falando para o Marcel hoje, né? Eu disse, Juazeiro é quente? Eu disse, meu caro, o Ceará ele tem 2 climas, quente e muito quente. Tá? O Ceará como um todo, não é só Juazeiro não, fica tranquilo. Tá? Quando eu cheguei para ele, disse o seguinte, uma solução que não tem nada a ver com a solução que a gente está acostumado, que uma bateria consegue sustentar uma casa por 2 meses. Olha a possibilidade que tem, que estava completamente fora do mercado. É tão engraçado isso, né, que Fortaleza e o estado do Ceará, eles têm uma característica de querer planejar o futuro. Quero planejar ter uma Fortaleza 2040, o Ceará 2050. Esses senhores não conseguem se adaptar à chegada de aplicativo de transporte. Imagine se adaptar às novidades que vão vir pelo mundo. Aí eu termino a minha fala recomendando 3 livros. O homem vai viver muito mais do que ele vive hoje. Aí está em Homo Deus, do cara chamado Harari. E a gente tem que deixar de acreditar que nós vamos ter emprego. Se você acha que vai ter emprego, eu espero que os jovens de 20 anos que não veem televisão saibam claramente que não vão ter emprego, mas vão ter trabalho. E essa é a principal mudança de perspectiva que você vai ter. Se você está na medicina, se você está no direito, que são profissões, por exemplo, a minha profissão, né, Dr. Regis, que são profissões que têm um nível de tradição muito forte, de uma cultura tradicional muito forte, comece a se preocupar com o seu trabalho, porque você vai ter que aprender novas possibilidades, novos interesses, novas coisas e se adaptar ao mercado atual. Se você está na minha profissão, que é uma profissão que se acha que fazer petição é uma grande coisa, amigo, quem faz a mesma coisa que todo mundo faz, vai ganhar a mesma coisa que todo mundo ganha. Não tem jeito. Para você ganhar mais, para você fazer diferente, você tem que aprender e apresentar para o mercado. O mercado, aquela coisa do mal. Não, o mercado é o Joãozinho, a Mariazinha, que está ali querendo lhe contratar, são essas pessoas. Você tem que mostrar para eles que eles vão ter ganho diferencial com isso. E por fim, hoje, se você está fazendo uma coisa repetitiva, que todo mundo faz, comece a se preocupar. Esse seu trabalho vai acabar muito em breve. Vão tentar usar regulações para manter esse trabalho, mas felizmente nós parece que estamos chegando a uma época em que o liberalismo vai ser abraçado com muito gosto. Não porque é o jeito, mas porque é a ideia que o Brasil escolheu, que foi exatamente a ideia que a gente está vivendo hoje, e vocês não imaginam o quanto eu estou feliz com isso, e quanto eu estou feliz de ouvir o próprio presidente dizer que burocracia, desburocratizar a preocupação número 1 dele, e que abrir mercado, possibilitar investimentos, facilitar a vida do empreendedor, revogar a maior estrovenha que o Brasil tem, que se chama consolidação das leis do trabalho, e, se possível, o artigo 6º e 7º da Constituição, revogar isso imediatamente, seria um avanço absurdo para o Brasil. Torço por isso e acredito que as ideias de liberdade não só vieram para ficar. Só para finalizar, quando eu comecei a falar sobre liberdade era impossível, eu era chamado de doido. Quando eu cheguei aqui, alguém chegou para mim e disse assim, qual o nome que a gente dá à Liga Acadêmica, qual o nome que a gente dá ao grupo de estudos daqui? Foi o Matheus que está chegando aí que me perguntou isso. Foi você que perguntou, né? Qual é o nome que a gente dá ao grupo de estudos da gente? Eu respondi, Padre Cícero. Eu disse, por quê? Padre Cícero tem seus problemas com o Estado, né? O pessoal diz, mas é relação ao Estado. Eu disse, sim, mas quem é o maior empreendedor que essa cidade já teve? Eu sei que há ressalvas lá para a turma de Barbalha, né? Mas quem é o maior empreendedor que essa cidade já teve? Sem dúvida foi ele. E é exatamente pegando esse gancho e pegando a quebra que o Matheus bem falou, de paradigmas de esquerda e brigando em cima disso, que a gente pode fazer. Obrigado pela atenção, eu sei que vocês estão cansados também. Valeu! Boa noite, Rodrigo. Na realidade, são 2 perguntas. A primeira pergunta é como você enxerga as medidas que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. E a segunda pergunta em relação à quantidade de secretários estaduais aqui pelo governo do Estado. Estudar a política americana no momento é muito confuso. Pelo seguinte, ao mesmo tempo que o Trump faz algumas barreiras tarifárias e aduaneiras para a China, e muito mais blefe, muito mais ameaça do que qualquer coisa. O Trump, inegavelmente, é um baita negociador, né? Foi muito interessante o que o Trump fez com o G7. Ele estava em reunião com 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, né? Os países cobrando a questão do Trump estar aumentando, ameaçando, né? Ameaçando aumentar barreiras tarifárias, ameaçando a barreiras alfandegárias. Aí o Trump olhou para eles, para o Macron, inclusive, e disse o seguinte, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com todas as barreiras. Foi genial, porque
porque o país que é mais prejudicado com isso, sem nenhuma dúvida, é os Estados Unidos. Né? Totalmente desequilibrada a ideia de barreira comercial, porque a produtividade americana é absurdamente mais alta do que a de todos os países. Né? Só para comparar com o Brasil, um americano produz o que 6 brasileiros produzem. 6. O Brasil produzem. Ou seja, é por isso que eles ganham muito mais. Depois, quando você vai nos Estados Unidos, você vê tudo é grande, né? Tudo é exagerado, porque os caras têm um nível de produtividade gigantesco. É um fato. Eles são ricos. Né? Então, você tem essa medida para fora. Ao mesmo tempo, o Trump fez para dentro a seguinte coisa: ele baixou o tributo. Violentamente. Foi a maior reforma tributária nos últimos, pelo menos, 100 anos nos Estados Unidos. Ele baixou em tax flat, né? Baixou de forma linear para todos. Várias empresas voltaram para os Estados Unidos, porque ficou muito atraente estar nos Estados Unidos de novo. Ele colocou dentro do mercado interno dos Estados Unidos $1 trilhão em 1 ano e meio. Então, assim, você diz assim, caramba, o país ficou muito mais rico, porque ele tem um mercado interno fortíssimo, né? Tem um mercado potencial, principalmente América Latina, África, muito grande, própria Ásia. Então você tem uma coisa do desequilíbrio aí para isso. Eu acho que assim, uma coisa inteligente na política, que é muito feita por políticos experientes, é sempre ter um inimigo externo à vista. Né? Inimigos externos à vista, se colocar isso como, obrigado, querido, colocar inimigos externos à vista, assim, claramente à vista, para na hora que der qualquer problema, político mala faz isso. A culpa não é dos Estados Unidos, não, é da China. Ele faz isso. Tanto de besta não tem nada. Tá certo? Então, só para ficar claro, ele blefou muito mais do que fez. Se ele tivesse executado as medidas, seria um erro tremendo, mas o Mises respondeu isso muito bem, né? Ricos podem errar por mais tempo que os mais pobres. A outra pergunta era sobre... Quantidade de secretários. Daqui do Ceará. Desculpa, o governador, tá? Que faz uma coligação com 24 partidos envolvendo DEM, grande parte de membros do PSDB, né? Porque o Maia Júnior é membro do PSDB, é secretariado do governo hoje, entendeu? Oi? Eunice Oliveira. Bom, é tão estranho, a coligação do Estado do Ceará reuniu PT, PDT, PMDB, não estava na coligação real, membros do PSDB, e eu nisso todo mundo fala bem do cara, bicho. Ceará se lascando, empresário quebrando, e os empresários olham, é o melhor governador que o Estado do Ceará poderia ter. Eu vi isso várias vezes, entendeu? Aí você vai para uma reunião com 22, o Marcelo falou isso, com 22 secretários, como o Bolsonaro vai ter, não é reunião, pô, é auditório. Uma reunião com o que tem o Camilo Santana é ainda pior. Tem uma foto muito interessante, foi tirada no Fox, eu até coloquei no meu Facebook. Na foto você não conseguia ver o fim da sala, com a reunião do secretariado. Aquilo não é reunião, aquilo é uma palestra que está sendo dada pelo Camilo. É completamente inoperante. Então você tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que dar um passo para trás. O Estado do Ceará tem um problema seríssimo de segurança pública. Ele só pode se meter em qualquer outra coisa, qualquer outro passo na hora que ele resolver isso. Na hora que ele resolver o problema de segurança pública. Juazeiro é segura, Crato é seguro, Milagres é mega seguro. Tá certo? Você tem um momento de segurança pública de um secretário desastrado, irresponsável, que já era para estar sido demitido desde as Cajazeiras. Esse senhor já era para ter sido demitido em janeiro desse ano. Certo? Pode voltar que vai ter mais motivo para ser demitido antes. O Ceará nunca teve tantas chacinas como o ano que a gente vive. Então, assim, é alvissareiro já começar a ver que o exemplo que o Zema está dando, que o próprio Bolsonaro está querendo dar de diminuir, não conseguiu, o que eu achei um erro chegar a 22 ministérios, tá certo? 22 ou 23, tá? Não conseguiu fazer isso, mas o exemplo que está dando já está começando a dar exemplo. Política também é símbolo, né? Ela tem o simbolismo. Na hora que eu começo a ter alguma coisa muito diferente, o pessoal começa a olhar, político mala diz o seguinte, isso dá voto. Isso dá voto. Milton Friedman foi muito feliz nisso. Não é mais importante que os políticos concordem com 100% das nossas ideias. É mais importante que eles achem que as nossas ideias não votam. Então a gente precisa convencer eles disso. Que é exatamente o que está acontecendo agora, e você vê o Zema fazendo isso, o próprio Bolsonaro tentando fazer isso, você tem um encaminhamento interessante para o Brasil, próximo passo. Mas é uma desgraça. Quem tem 24 partidos coligados vai ter que prestar favores, devolver favores a 24 partidos. Troca de favores absurdo. E o Estado de Ceará hoje é completamente dominado por uma turma esquisita.
né, que precisa e deve ser combatida com muita força. Aproveitar esses últimos momentos da palestra, principalmente falando sobre desburocratização e tudo, eu queria que tu desse um norte do que é que tu acha que as pessoas aqui no auditório, a sociedade civil pode fazer para que essas pautas passem. Tanto as pautas de desburocratização quanto a reforma da Previdência, o que é que a sociedade civil pode fazer para isso? É uma pergunta mega interessante, Pedro, pelo seguinte. Rodrigo, você gosta do Temer? Alguém gosta do Temer? Só o Matheus, né? Só o Matheus gosta de coisas estranhas, né? Só o Matheus gosta do Temer. Ninguém gosta. Oi? Não, eu sou liberal, de boa. Tá? Mega de boa. Mas só pra ficar... Oi, não estou falando disso não, estou falando das coisas estranhas, tipo gostar do Temer. Tu tá pensando em outra coisa, né? Fica tranquilo, eu respeito isso também. Mas eu não acho que isso é tão estranho no seu caso, de boa. Gilberto, o cara tem o nome de Gilberto, né? Então é uma coisa esquisita. Quando o Temer fez a PEC do teto dos gastos, Pedro Ângelo, a coisa que eu mais fiz foi defender uma medida do Temer, que era a PEC do teto dos gastos. Eu dei pelo menos umas 40 a 50 palestras convencendo as pessoas que a PEC do teto dos gastos era boa para o Brasil. Porque havia uma narrativa de esquerda dizendo que a PEC dos gastos era ruim para o Brasil. Quando a reforma trabalhista aconteceu, eu tive que estudar aquilo ali profundamente para ir para inúmeros debates, né, em todos os lugares possíveis para dizer que a reforma trabalhista ia melhorar a condição do Brasil. Você está vendo a mudança de lógica? Antigamente a gente só batia. A gente começou a defender pautas. A gente vai ter que fazer isso agora com mais força ainda. Nós vamos ter que convencer as pessoas que a reforma da Previdência ela não é boa, não. Ela é necessária, porque senão o Brasil quebra. Tu falou rapidamente aqui, né? Tem que fazer a reforma. Foi o Matheus falou, né? A reforma tem que ser feita. Porque o déficit está muito alto. Nem a déficit, né? A dívida pública está muito alta e ela segue crescendo. Se eu for pegar a dívida atuarial da Previdência, ela chega entre 5 e 8 trilhões de reais. Então é um número absurdamente alto. Mas eu preciso sentar com o João, com a Maria, e explicar para cada um deles como a reforma da Previdência vai ser boa para ele. Vai ser bom para ele. Eu preciso convencer as pessoas disso. Então a missão que os liberais vão ter agora, liberais conservadores vão ter agora, é de entender muito profundamente essas pautas e defendê-las. Tá? O Matheus tem razão. O plano do Temer ficou belíssimo. O projeto do Temer de apresentação, que a reforma da Previdência foi boa. Durou um dia. A gente tem que continuar, tipo assim, só que eles não conseguem controlar a rede social. Como é que a gente vai fazer isso nas nossas redes, no nosso caminho, na nossa pauta? Isso vai exigir mais estudo, mais dedicação, mais aprofundamento. Um pouco, tipo assim, na boa, era muito fácil bater no PT, pessoal. Assim, era de uma incoerência absurda, era de um abismo de inteligência absurdo. Bater em Dilma Rousseff, desculpa, quem toca vento, pelo amor de Deus. Tá? Aquela senhora é um descrédito para todas as mulheres do Brasil. A nossa primeira presidente foi a senhora. Se você pegar as falas dessa senhora, são vergonhosas. Tá certo? Então, assim, é péssimo. Nesse exemplo, para o Brasil. Então, assim, nesse contexto, a obrigação dos liberais é entender essa pauta muito claramente. E é dar enforcement. Nós temos uma lei agora, que é uma lei relacionada que o servidor público vai ter que autenticar, reconhecer a sua firma. Não sei se vocês sabem disso. Existe uma lei agora, passou agora, começou em dezembro, no primeiro dia, sexta-feira de dezembro, essa lei entrou em vigor. Essa lei diz que todo servidor público pode reconhecer a firma. Todo servidor público reconhecer a firma. Nós precisamos dar o que o direito chama de enforcement, ou seja, de cumprimento da norma. Nós precisamos fazer que isso aconteça. Nós precisamos expor esse cara, sabe assim, pegar um vídeo e dizer, estou aqui na Receita Federal, estou aqui na Secretaria da Fazenda, estou aqui na Secretaria do Município, ele não quer reconhecer a minha firma, e eu sou eu. Tá certo? Então, assim, nós precisamos gerar enforcement. Hoje em dia nós temos uma arma fortíssima, muito bem usada por um cara chamado Arthur Duval, do Mamãe Falei, tá? Que é a câmera que está na mão de vocês. Amiga, abri um live no Facebook, estou aqui, estou aqui nessa situação, alguém não quer protocolar algo na secretaria. Incomoda a vida dos caras, velho. É só o braço. Bem, agora a gente vai entrar no nosso último painel de encerramento com o queridíssimo Rodrigo Marinho, que é um dos fundadores da Liga Acadêmica Padre Cícero,
e uma pessoa extremamente importante, extremamente prestativa, que sempre está junto conosco e que tem um prestígio muito grande com todos os membros. Ele é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, membro do Conselho Editorial da revista Mises, ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste, membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil e diretor de operações da Rede Liberdade, e fundador do Movimento Renasce em 2018, Rodrigo Marinho. Olá, pessoal, boa noite. Querem perguntar e a gente trocando ideia e perguntando sobre algo para a gente gastar o tempo nisso? Porque se eu entrar em todo o tema, eu acho que está todo mundo cansado, viram várias palestras positivas, depois na palestra brilhante da minha Catarina, obrigado por ter atendido meu convite, meu pedido, ficou excelente a palestra, e do Linardi. Eu acho que é o momento para a gente falar um pouco mais sobre política, o momento atual, o que se espera, qual é o próximo momento, assim, acho que mais falar sobre esse momento atual e o que é que a gente pode fazer no Brasil nos próximos passos é interessante. Se tiver alguma pergunta, eu acho que eu vou abrir para só não ficar chato. Se o Matheus me permitir fazer dessa forma, eu acho que é interessante. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem alguma, Matheus, para começar? Dar o ensejo? Eu? Pergunte, meu filho. Eu estou preocupado com o tempo. Não, tranquilo. A questão da burocracia, Rodrigo. Principalmente a questão dos cartórios. Porque até na Estônia, que é um modelo agora altamente referência na desburocratização, eles ainda usam o cartão de crédito para 3 coisas, né? Para casar, para separar e para comprar imóvel. Aí eu queria saber como é que você vê a questão da desburocratização do modelo que nós devemos seguir para tornar o Brasil um país de progresso. Todo mundo conhece o ranking Doing Business? Todo mundo já fala esse ranking Doing Business? É o ranking para fazer negócio no Brasil. O Brasil hoje, em todos os rankings de liberdade econômica, está entre os últimos lugares. Nós somos o 153º no ranking de liberdade econômica da Heritage, somos um dos últimos na Fraser, somos um dos últimos no ranking de fazer negócio, apesar depois do Temer ter assumido, a gente ter subido no ranking de fazer negócio, mas a realidade do Brasil é terrível. Um dos grandes entraves do Brasil, por exemplo, é eu dizer que eu sou eu mesmo. Né, o Dr. Regis, todo mundo conhece, ele é a melhor pessoa para dizer que ele era mesmo, ele tem que ir no cartório, para que o cartório diga que o Dr. Regis é ele. Não, um terceiro que não conhece o Dr. Regis, não, mas ele é ele mesmo. Tá certo? Essa é a confirmação que o cartório faz. Na verdade, reconhecimento de firma, pessoal, é algo que acabou no Brasil já algumas vezes. Se eu voltar lá no ministro da desburocratização do governo ainda, Figueiredo, Hélio Beltrão, pai do meu queridíssimo amigo Hélio Beltrão, esse senhor ele acabou com o reconhecimento de firma naquela época. Reconhecimento de firma não é mais necessário, as pessoas podem declarar a sua firma. Ele acabou isso naquele período histórico. Mas por que isso não acontece hoje? Por que isso não valeu? Óbvio que há muito interesse nisso, é o que a Public Choice vai chamar de rent sink, ou seja, ninguém quer perder poder. Né? Você imaginar uma seguinte situação, rádio não quer perder poder para Spotify e para Netflix, como é que eles querem se manter no poder? Criando regulações para impedir que o Spotify... Só ver as estradas aqui do estado, algumas até melhoraram há algum tempo, mas de forma geral, elas esfarinham. Aí o estado vai dizer, não, é porque chove. Aí, assim, quando eu viajo para fora do Brasil, tá chove que sobe, você imagina aí, vários lugares dos Estados Unidos chove que só e a estrada está lá perfeita. Por que é? Só aqui que ela dá problema. Porque às vezes é melhor pagar um pouco mais no preço e ter a melhor qualidade daquele produto. A lei de licitação, segundo a minha esposa, que é uma ótima administrativista, diz que é possível fazer isso, eu comprar pelo melhor produto com o melhor preço, até com preço mais alto, desde que seja o melhor produto. Então, para mim, eu não vejo nenhuma empresa, zero empresa estratégica para o Brasil. Nem Banco Central, por exemplo, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, nem a empresa de camisinha, nem a Cobra, entendeu? Nem as 418 estatais que o Brasil tem. O Brasil tem 418 estatais entre União, Estados e municípios. Só para comparar, os Estados Unidos têm 16 estatais. A Suíça tem 4. Só para título de comparação. A Austrália tem 16 também. Então, se a gente diminuir isso o máximo possível, é ideal para o Brasil. Vocês sabiam que o Brasil passou a ter hoje uma linha São Paulo-Tel Aviv, né? Nós passamos a ter uma linha direto para Israel. Você sabe que não pode ter piloto brasileiro, né, nessa linha? Porque o limite do piloto brasileiro pilotando é de 12 horas, né, pela regra brasileira. A do Chile pode 14. Então o chileno pode ser piloto comandante dessa aeronave, nós não podemos, ou seja, a gente tirou do mercado alguns pilotos muito qualificados que poderiam estar fazendo isso. Assim, eu vou dizer a minha visão sobre o conceito de classe. Eles não deveriam existir. Essa é a minha primeira visão. Tá? Mas
vamos lá, já que eles existem, toda vida que me chama, eu vou dar a realidade do meu mercado, que é extremamente regulado, que funciona mal, que é um cartório desgraçado, que para mim devia acabar hoje, chamado Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou político, né? Então acabo gerando engajamento e acaba havendo interesse para pessoas que são advogados, que votaram em mim e votaram na OAB. Então vários candidatos me procuraram para ser candidato, vários candidatos me procuraram para apoiá-los. Eu sempre dizia o seguinte: eu tenho 3 propostas para você colocar nas suas propostas. Eu tenho 3 coisas para você colocar nas suas propostas. 3 propostas minhas. Se você incluir nas suas propostas, não precisa aprovar. Eu passo a lhe apoiar. Primeira proposta, que a OAB deixe de ser um monopólio. Deixe um monopólio, não é fantástico? Vocês não amam a OAB? Se vocês amam a OAB, acham aquele negócio tão fantástico, ou o CRM, ou o CRF, se vocês acham isso tão bom, tão bom, tão bom, as pessoas voluntariamente vão participar disso sem ser obrigadas. Não é fantástico? Eu era o primeiro a sair, mas não é fantástico? Tá certo? É a primeira coisa. A segunda coisa era, eu concordo com o precisa de certificação. Tá certo? Eu acho que tem que ter alguma certificação, não vejo mal em certificação. Mas por que tem que ser só uma? Por que não podem ser 10? Por que eu não posso ter o exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame de ordem dos Institutos do Advogado do Brasil, o exame de ordem da Associação dos Advogados do Brasil? Ou eu posso fazer um exame de ordem para os advogados que trabalharão em tribunais superiores? Por que eu não faço isso? Alguns países do mundo fazem isso, né? Inclusive a BAR, que é uma empresa americana, ela é privada. Né? O BAR, né? Você fala o BAR e o DISBAR, né? É privada, é uma associação privada. Bicho, mas a OAB também é privada? Não, a OAB é uma autarquia especial. O Conselho de Farmácia é uma autarquia normal. Mas o OAB, o Conselho de Medicina, é uma autarquia normal. Mas a OAB é uma autarquia especial. O que é que significa? Que a OAB pode gastar da forma que quiser, contratar da forma que quiser, receber um tributo, porque hoje é um tributo, é uma taxa à OAB, né, o que você paga para que você possa ser advogado, e ele não é auditado pelo Tribunal de Contas da União. Inclusive o Tribunal de Contas da União diz que agora deveria ser, só que a OAB tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ele não precisa ser auditado pela União. Tá certo? Então, o primeiro ponto, meus primeiros 2 pontos são esses. E o terceiro ponto era propaganda para os advogados. Adivinha quantos presidentes da ordem quiseram o meu apoio? Nenhum. Mas assim, o que eu estou defendendo é o seguinte, eu não quero que acabe. Vamos lá, até quero, mas assim, não, vamos ter transição. Vamos ter transição para isso, vamos ter caminhos para isso. Eu quero que haja certificação sem ser monopolista. O meu sonho é que a certificação seja monopolista. Cara, bicho, eu não concordo com o teu conselho de farmácia. Eu vou para um que aceita eu trabalhar 12 por 36, tudo bem? Tchau. Tá certo? Eu não quero ficar em nenhum. Eu quero só fazer minha provinha, dizer que eu toquei, e eu quero estar fora disso. E eu quero trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu sou jovem, tenho 20 e pouco, 22 anos, quero ganhar dinheiro, meu amigo, se eu puder trabalhar hoje na farmácia, amanhã na outra farmácia, depois de amanhã na farmácia, e trabalhar feito maluco nesse período, para mim vai ser ótimo. Thomas Sowell, quando ele conta a história dele, ele vai explicando que o fato dele ter descumprido não ter legislação trabalhista, permitiu com que ele conseguisse comer. Porque ele precisava se alimentar e ganhava pouco num determinado trabalho e precisava trabalhar em vários trabalhos diferentes para conseguir fazer isso. Segundo ele, pela legislação atual, em determinados estados americanos, ele não poderia fazer isso. Aqui no Brasil você não pode fazer isso. Certo? A não ser que você trabalhe, por exemplo, no tráfico de drogas. Aí não tem regulação, você pode ser menor, não tem problema nem fazer isso. Eu, quando tinha 13 para 14 anos, trabalhava. Pela legislação atual, meus pais provavelmente estavam permitindo que eu fizesse trabalho infantil. Fez uma diferença imensa na minha vida começar a trabalhar com 13 para 14 anos. Então, assim, são coisas que têm boas intenções, mas que têm péssimos resultados. Na prática, o Conselho Regional de Farmácia que ele dá é dignidade da profissão. Na prática, ele é tirar do mercado. Acaba ele tirando do mercado. E, no fim, outra coisa importante. As pessoas vão cobrar muito agora a abertura de mercado. Quando chegou no deles, você vai ver as pessoas se incomodando. Vamos abrir mercado. Chegou na AB. Não, mas calma. Vamos abrir o mercado. Não, chegou aqui, calma. Não precisa ser assim. Entendeu? Porque tem muitos pequenos benefícios. Isso tem que acabar. Entendeu? Não tem jeito. Ou seja, eles acabaram perdendo o mercado, que se eles não tivessem essa lei, talvez o mercado potencial deles seria muito maior do que tivesse a lei. Não sei se vocês sabem, mas as farmácias foram só obrigadas a ter farmacêutico dentro dela. A maior parte das farmácias pequenas do estado quebraram porque tinham que ter um farmacêutico dentro dela. Aí a justificativa que foram dar foi por culpa da Pague Menos, ou por culpa da... Entendeu? Que eu nem duvido não que a Pague Menos ou que as grandes empresas tenham dito, não, vamos colocar um farmacêutico. Não é porque aí muitas vezes você ouve
que regulamentação, né? Nós temos que aumentar a regulamentação para proteger o mais pobre. É um negócio meio louco, né? Pensa o seguinte, quem é que consegue se defender de burocracia, o pobre ou o rico? Para fechar, é sempre o rico que vai conseguir se defender disso. O pobre vai quebrar. Então a regulamentação é boa para o pobre ou para o rico? Para o rico. O Rodrigo falou que aqui é o maior evento do interior, né, até agora, mas isso aqui é só o começo, pessoal. Amanhã será muito maior. Isso aqui vai deixar de ser a exceção e vai virar a rotina da nossa região. Nós vamos, sim, deslocar a janela de Overton. Nós vamos, sim, decantar a mensagem até chegar naquelas pessoas que ainda não estão aqui e que não conhecem as ideias da liberdade, mesmo defendendo os princípios. Muitíssimo obrigado.